O Senhor precisa de você. Marcos 11, 2.1-10. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós e, logo ao entrar, encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Dizei-lhe, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e encontraram o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora da rua, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles lhes responderam como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Levaram o jumentinho, lançaram sobre ele as suas vestes, e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi! Hosana nas maiores alturas! A quem o Senhor disse que usaria. Vocês têm tido paz, amados irmãos. Antes de eu começar a pregar o sermão de hoje, eu quero dizer-lhes que nossa vida é extremamente ocupada. Ontem de manhã eu fui até o aeroporto Quimpo a trabalho, e de tarde eu fui até o centro de treinamento de discípulos em Inja, onde ajudei a montar uma enorme estufa de cerca de 300 metros quadrados com meus colaboradores. Como voltei tarde do trabalho, hoje estou me sentindo muito cansado. Eu ando muito ocupado. E vocês também têm vivido ocupados hoje em dia, não têm? Eu agradeço profundamente ao Senhor que nos permite ter tempo para compartilhar de Sua palavra. Soltai um jumentinho que está preso e trazei-o aqui. Hoje nós lemos Marcos 11, versículos 1-10. Nosso Senhor disse: Soltai um jumentinho que está preso e trazei-o aqui, e o jumentinho mencionado aqui se refere a todos que vivem neste mundo, isto é, você e eu. No Antigo Testamento também está escrito isso: porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Êxodo 13h13. Ou seja, se o dono do jumento tivesse pena dele e quisesse salvá-lo, ele deveria matar um cordeiro no lugar do jumento. Essa foi a palavra de Deus dita por seu povo para ilustrar a remissão dos seus pecados. Eu creio que vocês sabem muito bem que no tempo do Antigo Testamento havia um ritual de imposição de mãos, onde alguém impunha suas mãos sobre o animal do sacrifício antes de ele ser morto e oferecido como propiciação por seus pecados diante de Deus. A propósito, a característica de um jumento, o filhote de uma jumenta, é ser teimoso e não prestar muita atenção às palavras de seu dono. Ele também carrega para o resto de sua vida algo em suas costas. As pessoas também são assim. Elas não dão muita importância à palavra de Deus, e são muito teimosas e carregam o fardo de seus pecados durante toda a sua vida. Um jumento e um ser humano são mesmo bem parecidos neste aspecto. Por causa disso, mesmo no Novo Testamento, na passagem bíblica de hoje, o Senhor fala de nós usando um jumento como ilustração. O Senhor diz: Encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Dizei-lhe, o Senhor precisa dele. O Senhor está nos dizendo aqui que tipo de pessoas Deus chama como seus obreiros. O Senhor queria um jumento no qual ninguém tivesse montado. Ou seja,
O Senhor quer usar pessoas como seus servos ou obreiros que não se tornaram escravas de pessoas mundanas. Não importa quem seja, quem quer que tenha se tornado escravo de uma outra pessoa, o Senhor não poderá usá-lo. Isso porque ele já se tornou seu dono. Os santos que o Senhor está usando hoje e todos os verdadeiros obreiros do Senhor são pessoas que não se tornaram servos de outros. Eu quero dizer essa palavra do Senhor: você encontrará um jumentinho preso, no qual ninguém montou. Solte-o e traga-o, especialmente aos nossos jovens irmãos e irmãs que ainda não se tornaram servos de outra pessoa neste mundo. É claro que o mesmo vale para os irmãos mais velhos também. Mesmo que você seja uma pessoa idosa sem muita força, nosso Senhor pode guiá-lo e usá-lo como servo perfeito se você pensar: eu não sou um servo de outra pessoa. Eu não sirvo a ninguém. Qualquer que não tenha se tornado servo de alguém pode se tornar um obreiro de Deus. O Senhor chama essas pessoas e quer usá-las como seus obreiros. Porém, como um jumento fica preso ao poste por seu dono, nós humanos também ficamos presos a isso e àquilo. Jesus disse: se ele estiver preso a alguma coisa, solte-o e traga-o para mim. O que essa palavra significa? Significa que aquele que quer se tornar um verdadeiro servo de Deus deve se libertar de muitas coisas que o prendem. Embora os homens se orgulhem de estarem presos a todas as coisas deste mundo porque são basicamente fracos, nós temos essa esperança de nos tornarmos servos de Deus e em nosso coração nos tornarmos seus obreiros. Eu quero que vocês carreguem o Senhor em suas costas e também se tornem seus obreiros aprovados ao invés de carregarem outras pessoas por aí. Eu quero que vocês se libertem de tudo que prendem vocês a este mundo, e quando o Senhor os chamar de seus servos, eu quero que vocês corram para Ele e verdadeiramente se tornem preciosos obreiros do Senhor. Sob o ponto de vista humano, o modo como Jesus trabalha pode parecer limitado e difícil de entender. Jesus de uma hora para outra disse aos discípulos: ide à aldeia que está diante de vós e, logo ao entrar, encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Diz-lhe: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então, mesmo sem entender, os discípulos fizeram como o Senhor mandou, e havia mesmo um jumentinho preso no portão frontal de uma casa quando eles foram à aldeia. Um daqueles que estavam lá perguntaram-lhes: o que vocês estão fazendo, soltando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus tinha dito a eles, e o dono inacreditavelmente deu-lhes permissão para levar o jumentinho embora. Queridos irmãos, vocês acham que o Senhor realmente precisava do jumentinho? Na verdade, mesmo um jumento novo carrega bagagem, mas não consegue carregar tanta bagagem assim. Precisa-se alimentá-lo bem, mas a verdade é que ele não consegue trabalhar muito. Então, o que essa palavra quer nos dizer? Devemos entender o sentido mais profundo dela. O Senhor está falando aqui sobre o chamado e de como torna as pessoas seus obreiros. O Senhor disse que Ele ama aqueles que ainda não se tornaram servos de outrem e os usa como seus servos. O Senhor disse aos seus discípulos: soltai-o e trazei-o, e isso significa que embora nós que nascemos de novo ainda não estejamos totalmente maduros e nossa fé ainda seja nova, o Senhor nos chama através de seus servos se quiser usar-nos. O Senhor chama muitos crentes como seus servos através dos obreiros nascidos de novo da igreja. Embora a pessoa que foi chamada não tenha nenhuma habilidade por enquanto, o Senhor a fará seu precioso obreiro mais tarde se ela continuar seguindo o Senhor obedientemente segundo o seu chamado. E o Senhor pessoalmente vai até a cidade de Jerusalém montado nesse jovem jumento, e o jumento recebe toda a glória com Jesus naquele dia. Portanto,
embora sua fé seja nova, não duvide. O que eu posso fazer? Deus realmente me usaria como seu servo. Se você não está preso a este mundo e quer seguir somente ao Senhor, Ele disse aqui que o chamará através de seus servos. Quando isso acontecer, só precisaremos obedecer ao seu chamado e segui-lo pela fé. Então, como esse jovem jumento que apareceu na passagem bíblica de hoje, nós seremos preciosamente usados por Deus. Quando os discípulos soltaram o jumentinho e o trouxeram para Jesus, alguém tirou suas vestes e colocou-a nas costas do jumento como uma sela. Quando Jesus montou no jumentinho, as pessoas espalharam suas vestes na estrada, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam sobre a estrada, e seguindo-o diziam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Nosso Senhor entrou assim na cidade de Jerusalém, nas costas de um jumentinho. Falando francamente, esse jovem jumento se tornou um sucesso em um único dia. O fato de alguém ter tirado suas vestes e colocado nas costas do jumentinho significa que Deus confiará a sua obra a nós e em breve. Isso mostra que Deus mandará os que foram chamados por Ele fazerem sua obra e colocarem a sua bagagem em suas costas. Não se negue quando o Senhor quiser usá-lo. Amados irmãos, nunca se recusem a obedecer quando Deus os chamar, quando Deus quiser usá-los e quando Deus precisar usá-los. Vocês não precisam recusar seu chamado, pensando: eu ainda sou muito jovem e não sei nada. Se o Senhor realmente quiser usá-lo, Ele primeiro dará toda a capacitação necessária a você e então o usará. Portanto, eu quero que vocês obedeçam totalmente ao Senhor e sigam-no sem duvidar. Deus realmente quer continuar chamando obreiros e também quer usá-los em sua igreja. É claro que quando uma pessoa é chamada pela primeira vez para fazer sua obra, ela pode sentir uma enorme aflição, pensando: será que eu posso fazer essa obra já que eu sou ainda tão jovem? Eu não estou certo disso. Contudo, o que devemos lembrar é que, embora passemos por lutas quando seguimos o Senhor, também recebemos a glória com Ele. O fato de o Senhor querer usá-lo mostra que você foi escolhido por Ele. O Senhor não chama qualquer um. Ele escolhe seus servos entre aqueles que receberam totalmente a remissão de seus pecados e não estão presos a este mundo, embora ainda se achem despreparados para isso. Ele não chama aqueles que servem outras pessoas ou buscam o poder e a honra deste mundo, porque esses estão totalmente presos a este mundo. Na verdade, eu sei que não existem muitos santos que já podem desfrutar da sua aposentadoria. Isso significa que existem muitos que Deus irá chamar para ser seus servos. Se Deus os chamar, eu quero que você o siga pela fé. E eu quero que você faça a obra do Senhor com alegria. Eu quero que você faça a sua obra junto com Ele. Embora existam muitas lutas por vir, mais glória aguardará seus servos também. Mesmo que um jovem jumento do Senhor queira carregar Jesus em suas costas, é melhor do que um bêbado ou uma pessoa terrivelmente má deste mundo venha a fazê-lo. Queridos irmãos, vocês não querem realmente carregar Jesus em suas costas e viver como seus servos. Vocês devem servir perfeitamente ao Senhor tanto quanto puderem, já que receberam a remissão dos seus pecados após nascerem neste mundo. Eu quero que cada um de vocês se torne um jumento como esse que serve ao Senhor. Vou retirar novamente essa palavra do Senhor, que diz: encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Essa é a palavra de Deus chamando seus obreiros na igreja. Se Deus os chamar para usá-los assim, eu quero que vocês o sigam obedientemente. Na verdade, não havia motivo para ele dizer que usaria um jumentinho que já tinha dono, mas o dono desistiu do jumento quando os discípulos disseram: o Senhor precisa dele. Quando nosso Senhor nos chama assim, não é necessário dar nenhuma desculpa para isso. Se o Senhor quer usar alguém, Ele simplesmente o chama para vir.
Só temos que levar a nós mesmos ao Senhor, assim como ele disse: vocês encontrarão um jumentinho preso no qual ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Quando você for até o Senhor, você naturalmente se tornará seu servo. Estamos presos a este mundo como o jumentinho que estava preso a uma correia. Estamos presos aos nossos familiares, emprego, e até mesmo a algum negócio. Porém, o Senhor disse que seus servos irão e soltarão a correia que os prendem quando Ele os chamar. Isso significa que os servos de Deus explicarão a você as coisas que realmente importam e as coisas que não importam. Então você só precisa ouvir isso e com obediência livrar-se das coisas que não são importantes. Mesmo se houver algumas perdas, você só tem que aceitá-las diante da presença do Senhor e não se preocupar mais com isso. Consequentemente, o Senhor irá usá-lo se decidir isso. Quando o Senhor o chama de seu servo, Ele não pede primeiro que você entenda isso. O Senhor chama a nós que temos vivido como servos deste mundo e então nos usa como seus servos segundo a sua vontade. O Senhor monta em nossas costas e nos confia a sua obra e também nos usa como servos para entrar na cidade de Jerusalém. Então, quando Ele o chamar assim, eu quero que você converse com os servos de Deus e se solte de muitas coisas que o prendem a este mundo, nas diversas áreas da sua vida. Eu quero que vocês se tornem servos que servem ao Senhor fielmente assim. O Senhor realmente quer usá-lo para realizar muitas tarefas. Existe alguém entre nós que por acaso pensa: eu não posso ser um servo de Deus, e se recusa a ser um? Como você irá recusar o convite quando o próprio Senhor o chama para usá-lo? Você irá dizer que não pode atender seu chamado. Ou dirá: estou preso a muitas coisas, mas quero me libertar delas e segui-lo se Ele quiser me usar. Usa-me, Senhor. Você não pode vir para o Senhor à força, a fim de que seja usado por Ele como o jumentinho da passagem bíblica de hoje. Devemos, portanto, nos tornar em servos de Deus que o servem enquanto vivem neste mundo e receber a glória junto com Ele e com isso também passar por lutas às vezes. Vocês compreendem isso? Existem alguns santos que Deus já chamou, e existem outros que Deus chamará no futuro. O importante é lembrar que o Senhor não vem e fala como você pessoalmente, mas que Ele chama seus obreiros através de seus servos, como os discípulos de Jesus que foram pegar o jumentinho mencionado na passagem bíblica de hoje. Então, quando os servos de Jesus Cristo, seus discípulos, quiserem usá-lo, eu quero que você obedeça-os e realmente sejam usados preciosamente pelo Senhor. Esse é o ponto central do sermão de hoje. Amados irmãos, vocês acham que Deus os está chamando? Vocês terão um dos seguintes pensamentos: Deus não me chamará, ou Deus certamente me chamará. E eu sei que provavelmente existem alguns irmãos e irmãs que, por teimosia, se recusam a atender seu chamado. Mas quando isso acontecer a você, você deve dizer sim e seguir ao Senhor quando Ele estiver te chamando. Isso nunca será uma perda para você. Deus o chamará um dia através de seus servos, assim como Deus chamou Samuel o profeta. Eu quero que vocês vivam sua fé crendo nesta palavra.